Bom dia, amigos, bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez reunidos na presença do Senhor, no propósito de ouvir a Sua palavra, no propósito de meditar na Sua palavra, no propósito de fortalecer nossa comunhão com Ele. Hoje não é diferente, o Senhor tem uma palavra certa, uma palavra ideal para as nossas vidas. E sem mais delongas, eu quero compartilhar com vocês um texto que se encontra no livro de Atos, capítulo 9, versículos de 10 a 16. Livro de Atos, capítulo 9, versículos de 10 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tens feito a teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhes mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. É uma palavra maravilhosa, uma palavra abençoadora para as nossas vidas. É bem verdade que muitas pessoas já estiveram cegas, às vezes por uma questão de saúde, por uma questão momentânea, mas passaram algum tempo sem enxergar. São os cegos também, existem também os cegos espirituais, não somente os cegos de forma física, mas também existem os cegos no campo espiritual. Muitos até representam essa cegueira espiritual e vivem e gostam de permanecer cegos diante de tudo aquilo que Deus apresenta através da sua palavra. Encontramos, por exemplo, em Pedro e Paulo, os personagens centrais do livro de Atos. O livro de Atos conta a história da formação da igreja de Deus, da formação da igreja e da expansão da igreja. E encontramos em Pedro e Paulo justamente o alicerce desse trabalho, o alicerce desse caminho do crescimento da igreja. E quando Pedro se destaca nessa questão pela sua dedicação ao Senhor Jesus, quanto a Paulo, a situação era bem diferente. Pedro se destaca pelo seu amor, pela sua dedicação. Pedro se destaca pelo seu empenho, pela obra do reino de Deus, enquanto Paulo, a princípio, se mostra de uma forma bem diferente, de uma situação bem diferente. Saulo, ao contrário disso, Saulo assolava a igreja, perseguia os irmãos. Paulo levava os irmãos à prisão e usava do seu prestígio junto ao sumo sacerdote, mas justamente para agir contra os seguidores de Cristo, os cristãos. Mas na sua viagem a Damasco, uma autorização para prender mais pessoas, então aquele momento seria marcado por um acontecimento especial, uma ação divina que mudaria a sua vida, uma ação da apresentação de Jesus diante desse homem chamado Saulo. Então, a partir dali, a história de Saulo muda, a história de Saulo toma outro rumo, porque Deus começa a direcionar a sua vida. Aconteceu, então, naquele momento, a caminho de Damasco, todos nós conhecemos, aconteceu a conversão acompanhada momentaneamente de uma cegueira física. Se ele sofria de uma cegueira espiritual, naquele momento da conversão, ele teve momentaneamente uma cegueira física. Mas Deus é quem realiza mudanças nas nossas vidas. É sempre Deus quem realiza mudanças nas nossas vidas. Muitas vezes nós queremos mudar, muitas vezes nós queremos mudar a direção da nossa vida, mudar as atitudes, os pensamentos e outras coisas mais, mas na verdade quem realiza grandes mudanças nas nossas vidas é Deus. E algumas lições nós tiramos
desse texto. Pelo menos 3 lições nós tiramos desse texto que nós lemos de Atos 9, de 10 a 16. A primeira lição é a mudança em oração. Ananias era um homem devoto aos padrões judaicos, um piedoso homem de Deus que Deus usou como instrumento para conversar com Saulo, para mudar a vida de Saulo, para apresentar o plano de Deus para a vida de Saulo. Aquele que provavelmente seria preso por Saulo, agora serve para curar e batizar justamente o Saulo, que era o perseguidor. A vontade de Deus não era somente um pedido, mas principalmente uma ordem. O Senhor diz: levanta-te, Ananias, levanta-te e vai fazer o que eu quero que faças, pois ele está em oração. Vai ao encontro de Saulo, porque eu já estou mudando a vida dele. Ele já se encontra em oração. A providência divina estava ao lado de Saulo. Saulo já estava sentindo a providência de Deus na sua vida. Essa talvez seja a mais importante mudança que tem acontecido na vida desse homem, na vida de Saulo. Para o Senhor é de muita importância aqueles que oram, aqueles que buscam a Deus. E naquele momento que o Senhor convoca Ananias para falar com Saulo, o Senhor faz questão de destacar: pois ele está orando. É uma grande mudança na vida dele. As respostas às orações de Saulo já estavam sendo atendidas. Paulo, algum tempo depois, assim mais na frente, ele escreveria: orai sem cessar, orem sem cessar. Paulo escreve aos Tessalonicenses justamente essa mudança que aconteceu na vida dele. E em segundo lugar, a mudança em servir. Em primeiro lugar, a mudança em oração. Assim, em segundo lugar, a mudança em servir. Bem que Saulo poderia ter ficado cego pelo resto da vida. Bem que ele poderia ter até trabalhado para o reino de Deus, mas sem ter a visão, ter ficado cego para o resto da vida. Mas ele agora esperava ser útil ao Senhor Jesus, a quem o havia encontrado, a quem o havia convocado, a quem o havia convertido para o serviço do reino de Deus. A fama de Saulo não era boa entre os cristãos e Deus realiza então grandes mudanças na vida de Saulo para que ele possa ser um grande servo do Senhor. Tanto Saulo como Ananias estavam nos planos de Deus. Não somente Saulo, naquele momento na queda do cavalo, quando estava indo para Damasco, mas também Ananias, que não sabia nem metade da história, nem sabia de nada da história, foi levado por Deus para fazer parte dessa história. Tanto Saulo como Ananias, eles foram surpreendidos por essa ação divina. O Senhor se interessa por cada um de nós individualmente. Ele sempre tem um interesse, ele sempre tem uma providência, ele sempre tem um plano. E para Deus, Saulo seria o emissário para levar o seu nome adiante, levar o nome de Cristo, levar o nome do Evangelho adiante. Seu serviço seria outro. Ao invés de perseguidor, ele seria um homem que seria usado por Deus para evangelizar, pregar aos gentios, expandir o cristianismo além de Jerusalém e de toda a Judéia. Foi uma grande mudança também na vida de Saulo. Em terceiro lugar, ou a terceira mudança, é a mudança de valores. O Senhor realizou uma mudança ao servir, uma mudança de serviço na vida de Saulo, uma mudança de oração, de vida de oração, e o Senhor também realizou uma mudança de valores na vida de Saulo. O próprio Senhor seria testemunha, melhor falando, de Saulo na sua missão, naquela missão que estava já determinada para ele. E Saulo futuramente estaria registrando essa presença do Senhor na sua vida, na sua caminhada missionária. O Senhor afirmou a Ananias, o Senhor disse a Ananias: pois lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Os sofrimentos de Saulo foram diversos e nós sabemos disso. A partir daí foi só perseguição. Logo depois de alguns dias ele foi perseguido lá na cidade de Damasco e ele teve que ser retirado
daquela cidade no meio da noite, dentro de um cesto, passando pela muralha para fugir da perseguição de morte que ele já começava a enfrentar. Mas Jesus já havia alertado sobre isso. Eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Saulo estava cego, mas Saulo orava. Saulo estava cego, mas Saulo foi transformado. Saulo estava cego, mas seus valores foram mudados. Sua mudança foi realizada por Deus, assim como ele continua realizando mudanças até hoje em nossas vidas. Seu extraordinário encontro com Jesus, aquele momento especial com Jesus Cristo, lhe capacitou a uma nova vida, uma vida dedicada em oração, uma vida dedicada ao serviço, uma vida dedicada aos novos valores que Deus colocou no coração dele. Ele deixou de ser um cego espiritual para ser um instrumento de Deus. E é isso que Deus faz. Essa é a grande mudança que Deus faz em todos nós. Que Deus nos abençoe.